Olá, bom dia. Estamos ao vivo do plenário Rui Barbosa com a transmissão da reunião da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela deputada Camila Valadão. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia, todas as pessoas aqui presentes, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar o deputado João Coser, o público aqui presente, os servidores desta Casa de Leis e também quem assiste pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, não havendo formulação de retificação à mesma, declaro aprovada na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno. Dispensada a leitura das correspondências recebidas por terem sido encaminhadas, atualizadas aos membros deste colegiado, além de publicadas no Diário do Poder Legislativo de 27 de novembro de 2025. Solicito a taquigrafia que faça a inclusão integral e atualizada das respectivas correspondências na ata taquigráfica desta reunião, que será publicada posteriormente no Diário do Poder Legislativo. Solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Proposições recebidas. PL 389-2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, ementa e institui a política estadual de incentivo ao voluntariado e dá outras providências. Indico o deputado João Coser. PL 354-2024, autor deputado Bruno Rezende, ementa, institui a campanha estadual de conscientização sobre a depressão da pessoa idosa no Estado e dá outras providências. Indico o deputado João Coser. PL 04-2024, autor deputado Alcântara Filho, ementa, institui a campanha de conscientização contra o aborto para as mulheres no Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria. PL 528-2025, autora deputada Irine Lopes, ementa, institui o Programa Estadual de Atendimento Educacional Especializado para Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento dos Educandos com transtorno específicos do desenvolvimento das habilidades escolares nas instituições públicas de ensino do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria. PL 568-2025, autora deputada Janete Sá, ementa, institui o programa de cuidados às pessoas com transtorno de acumulação compulsiva de animais no Estado do Espírito Santo. Indico a deputada Irine Lopes. PL 478-2025, autor deputado Bruno Rezende, ementa, institui no Estado do Espírito Santo a instalação de painéis eletrônicos com avisos sonoros nos hospitais públicos para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Indico a deputada Irine. PL 466-2024, autor deputado Deninho Silva, ementa, cria o programa do Banco de Emprego em prol da Juventude, no âmbito do Estado do Espírito Santo, na forma que indica. Indico o deputado João Coser. PL 06-2024, autor deputado Capitão Assunção, ementa, dispõe sobre a iniciação esportiva, estabelece protocolos de prevenção e combate ao assédio e abuso infantil em clubes formadores, academias esportivas e instituições congêneres. Indico o deputado João Coser. PL 344-2025, autora deputada Irine Lopes, institui a política estadual de fisioterapia obstétrica no âmbito da rede pública estadual de saúde. Avoco a matéria. PL 695-2024, autor deputado Deninho Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de comunicações em áudio por meio do aplicativo WhatsApp por agências públicas do Estado para garantir acessibilidade às pessoas cegas e dar outras providências. Indico a deputada Irine. PL 551-2025, autor deputado Sérgio Meneghelli, ementa, institui o Programa Estadual de Incentivo à Implantação de Calçadas Acessíveis em bairros populares no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Indico o deputado João Coser. PL 384-2025, autora deputada Irine Lopes, institui a política estadual de formação continuada de professores em educação inclusiva no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria. PL 459-2025, autor deputado Mazinho dos Anjos, ementa, institui o programa, institui a política do Estado presente em defesa da vida no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Indico a deputada Irine.
PL 63-2025, autor deputado Coronel Wellington, ementa, dispõe sobre diretrizes para atenção à saúde de pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado do Espírito Santo. Indico o deputado João Coser. PL 56-2025, autor deputado Deninho Silva, ementa, dispõe sobre a política estadual de prevenção de acidentes e segurança dos profissionais motociclistas e da outras providências. Indico a deputada Irine. Proposições distribuídas. PL 419, autor deputado Sérgio Meneghelli, relator deputado João Coser. PL 337, 2024, autor deputado Capitão Assunção, relatora deputada Irine Lopes. PL 251, 2025, autor deputado Coronel Wellington, relatora deputada Camila Valadão. PL 436, 2023, autor deputado Pablo Muribeca, relatora deputada Irine Lopes. Proposições sobrestadas. Diligência para manifestação do CEDIMES, aprovada por unanimidade dos deputados presentes. O PL 924-2023, de autoria do deputado Lucas Polese, ementa que dispõe a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos de saúde informarem aos pacientes e a todos que ali transitem sobre os efeitos nocivos do aborto à saúde da mulher por meio da fixação de cartazes informativos em seus interiores no âmbito do Estado do Espírito Santo, com a relatoria da deputada Camila Valadão. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia para a excelentíssima senhora presidenta, deputada Camila Valadão. Obrigada, Bernardo. Bom, na ordem do dia, a gente vai baixar todos os projetos que estavam previstos. Suprimir todos os projetos aqui previstos. Até porque não temos quórum para a votação das matérias, são vários, mas sem prejuízos, porque todos estão há pouco tempo na nossa comissão, então está tudo ótimo. E a gente vai passar direto para a fase das comunicações. Eu quero saber, antes de entrar na fase das comunicações, se o deputado João Coser tem alguma consideração, quer fazer alguma saudação. Não, presidente, estou contemplado com o encaminhamento de Vossa Excelência. Naturalmente, cumprimentar as pessoas que estão aqui, que vão falar. Eu fico um tempo, depois eu tenho outro compromisso, já combinei com a nossa presidenta, eu já tinha antecipadamente agendado, então peço desculpa, vou ficar um pedaço, eu talvez não consiga ficar o debate todo, então já estou me desculpando antecipadamente. Tá? Nós que agradecemos, deputado, pela presença e pela assiduidade e sempre garantir aqui os trâmites da nossa comissão. Bom, só mais um minutinho, justificar a presença da deputada Irine. A deputada Irine está passando por um momento difícil na vida, o marido dela passa por uma questão de saúde grave, ela está dedicando a isso. Ela sempre é presente, é uma companheira com muitos valores, mas neste momento temos que estar mais solidário a ela do que exigir dela qualquer coisa, inclusive a presença aqui, tá bom? Sem dúvida. Já registrar também que a deputada Irine é uma deputada sempre muito assídua na nossa comissão e é fundamental nos nossos trabalhos, tanto no que diz respeito às reuniões do nosso colegiado, como também como vice-presidenta da nossa comissão, nos ajuda muito nos encaminhamentos dos inúmeros casos que a gente se depara aqui na nossa comissão. Então, aproveito, deputado, para poder registrar também a nossa solidariedade à deputada Irine, torcer para que a saúde do Flávio, companheiro dela, possa ser reestabelecida. E a gente está em orações desejando que o melhor aconteça sempre. Bom, nós vamos entrar nas fases das comunicações, mas antes até do deputado sair, eu quero fazer um registro importante. Eu estou desde ontem muito emocionada e a gente vai ficando, né, obviamente. Eu tenho um processo, na verdade não eu, né, o Ministério Público que representou um processo por violência política de gênero, deputado João Coser, contra o atual, hoje deputado federal, Gilvanda Federal. É um processo que caminha há algum tempo na Justiça e ontem ele continua em julgamento. Oi? Exato, ele continua em julgamento, né, no nosso tribunal aqui e eu continuo muito confiante na Justiça. E é por mim e por todas as mulheres. Ontem a relatora do processo, que é a deputada, né, a deputada desembargadora Janete, leu o relatório, né, o relatório é pela condenação. Então, eu estou muito emocionada, assim, ainda está em julgamento, a gente aguarda o julgamento, como eu disse, eu sigo bastante confiante na Justiça, e é o primeiro processo de condenação transitada e julgada do Brasil. Eu fico muito emocionada, porque é literalmente a gente fazendo história com a nossa vida, com os nossos corpos. A gente está literalmente desenhando
a Lei de Violência Política de Gênero, que é uma lei bastante recente no Brasil. Então, essa é uma decisão histórica no Brasil, é uma decisão que vem sendo acompanhada por advogados, juristas de todo o país, porque a maior parte dos processos de violência política de gênero, desde que a lei foi criada, infelizmente são processos que são arquivados, que não vão à frente, ou que as sentenças, né, elas são reformuladas. Então, o nosso processo, na verdade, aqui no Espírito Santo e a condução pelo Ministério Público Estadual foi uma condução brilhante pelo Ministério Público, e eu preciso reconhecer isso publicamente. Enfim, então a gente aguarda o final do julgamento, acreditando que teremos justiça por mim e por todas as mulheres que estão nos espaços políticos, né? Então, com essa condenação, a gente chega a um precedente necessário para as mulheres que ocupam os espaços políticos no Brasil. Então, fazer esse registro. Acredito que na próxima reunião, assim eu espero, a gente já vai ter a sentença final. Como todos não podem falar, vou falar em nome de todos. Parabéns, tá? Parabéns para todas e para você particularmente, deputada. Obrigada. Muito emocionante, muito emocionante. Foram 2 anos muito duros e que finalmente a justiça, né, agora vem. Bom, vou agora passar para a fase das comunicações, né, com o tema Povos Ciganos e Direitos Humanos, tendo como debatedoras a querida Débora Sattler, que está aqui, a professora Jaciara, querida, que também está aqui, a Edneia, que está aqui também, o João, que é você, João, aqui na minha frente, João Evangelista, e a Rosânia Maria Soares. Aí, nós vamos fazer o seguinte, como essa mesa é mais estreitinha, a gente vai deixar vocês aí, a câmera se posiciona, eu quero só fazer algumas considerações antes. Agradecer a Débora pela provocação. Esse tema, ele chega aqui na nossa comissão a partir de uma provocação da Débora. Eu encontrei com a Débora no lançamento do livro e ela falou, deputada, a comissão precisa discutir esse tema. Eu falei, espera que a gente vai organizar o calendário. A gente já tinha, obviamente, um conjunto de temas programados pela nossa comissão, mas a gente fez questão de trazer essa discussão ainda nesse ano. O que eu acho importante dizer, Débora e demais, é uma primeira aproximação da nossa comissão com essa discussão. É a primeira vez que esse debate é feito aqui pela nossa comissão. Então, é com uma grande responsabilidade e compromisso coletivo que a gente dá início a esse debate, na perspectiva de fortalecer a promoção dos direitos e da dignidade dos povos ciganos no Espírito Santo. Nós sabemos, né, que no país os povos ciganos enfrentam um conjunto de desafios estruturais que combinam discriminação histórica, invisibilidade institucional e violações de direitos. A gente tem uma distribuição dos povos ciganos, né, em todos os estados da federação, e no Espírito Santo, os dados de 2024 da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial indicam que a população cigana se concentra principalmente nos municípios de Serra, Fundão, Praia Grande, deve ser Fundão isso aqui, né? Porque está separadinho, mas, né, Praia Grande deve ser em Fundão ali, São Mateus, Colatina e João Neiva. Não é isso? Edneia depois pode complementar. E conforme relato da representante da Associação Municipal de Etnias Ciganas de São Mateus, entre os desafios destacam-se no campo educacional, como, por exemplo, dificuldades de matrículas de crianças ciganas e o alto índice de analfabetismo, além de outros desafios, como a invisibilidade persistente, né, o preconceito, e tudo isso que vai resultando em barreiras no acesso à educação, à saúde, à documentação civil, à participação política, entre outros direitos básicos. Então, a ideia desse debate de hoje, obviamente, é mais ouvir do que falar, é exatamente para a gente dar visibilidade a esse tema nessa casa, que é a casa que pensa as políticas públicas, a legislação, o orçamento público, e a gente está aqui à disposição de vocês no sentido de ouvi-los, até para pensar que medidas e que estratégias a nossa comissão também pode adotar. Então, vou começar com a Débora, vou seguir essa ordem, está aqui,
Não é isso? Né, Camilinha? Siga essa ordem. Está aqui e começamos com a Débora. Aí é só virar o microfone, tá, Débora? Oi. Bom dia a todos. Bom dia, Camila. Muito obrigada pela escuta verdadeiramente humanizada. Quando a gente fala de escuta humanizada, é quando alguém da sociedade política também ouve alguém da sociedade civil, de forma a escutar mesmo. Eu estou há 15 anos pesquisando e convivendo com comunidades ciganas, desde o mestrado no Rio de Janeiro e agora no doutorado, aprofundando nos grupos ciganos capixabas. Antes de começar a falar, eu separei um vídeo para vocês, que eu acho que visualizando o acampamento cigano de Cariacica, em Campo Verde, onde nós vamos estar agora, em 2026, realizando um projeto via Rede Abraço. Por favor. Também a roupa, achei bem bonita. Nós não temos muitos estudos acadêmicos sobre a cultura cigana. Mesmo os traços da mãe ou da avó é como se enxergar no espelho. Ela é parecida com você? Com a minha avó. Muito linda. É sentar ao ar livre, é dar nomes ciganos para as bonecas, no acampamento cigano em Cariacica. Você vai brincar com ela, você acha que vai representar uma roupa de quê? De festa, que vocês usam quando tem casamento, aniversário, é isso? Sim. Legal também a roupa, achei bem bonita. Nós não temos muitos estudos acadêmicos sobre a cultura cigana, apesar da sua abrangência, da sua grande presença, ela é pouco reconhecida. Poder olhar, poder receber, poder interagir, poder dialogar é fundamental. Para nós da UFES é um crescimento enorme. É se emocionar ao ver a matriarca do clã cigano Calon, Marcionília Ramos, no auge dos seus anos de experiência, ver pela primeira vez uma boneca cigana capixaba em suas mãos. A boneca cigana capixaba foi inspirada na líder Nilcélia de Jesus, uma cocriação colaborativa com o Ponto de Cultura Ícones Capixabas, da Ilha das Caieiras. Ver essas crianças recebendo com tanta alegria, se sentindo pertencente, sendo algo assim que realmente é o encontro delas com a identidade delas. Então, é muito importante ter essa representatividade, ter essa importância, contribuir de alguma forma para que essa infância deles seja uma infância mais alegre e feliz. É muito importante para mim. As crianças do Circuito Cultural da capital enviaram cartas de afeto, que foram lidas para as crianças ciganas no acampamento. Olha só a cartinha que a menininha mandou para você, ó. Oi, tudo bem? Você é muito linda. Gabriela. Em agosto de 2024, o governo federal lançou o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos, que prevê a promoção das práticas e saberes tradicionais do povo cigano, bem como a inclusão do ensino da história e da cultura cigana nas escolas. Essa atenção maior aos povos ciganos ela é muito necessária, porque ainda estamos saindo do processo de visibilidade. Então é papel do Estado, é papel do tripé da gestão de atender com políticas públicas efetivas. Hoje, quando você passa na rua, vê uma cigana, ele sabe que ali é uma pessoa, ele sabe que ali está procurando seus direitos. Então é isso que a gente luta, para a visibilidade.
Projeto inédito, fruto da nossa pesquisa de doutorado na UFES, é a primeira boneca cigana do Brasil, e ela vai estar na série da Netflix. Recebi a notícia da Jupiara hoje, que a Netflix procurou ela, e a nossa boneca cigana capixaba, Nilcélia, presente em rede nacional, foi detectada, então, durante a pesquisa de doutorado, então, há 15 anos pesquisando comunidades ciganas, que não existia, e as mulheres negras sempre acolhendo e apoiando. Aí eu liguei para a Jupiara e falei, apoia a gente, Jupiara. São outros irmãos que estão precisando de apoio, e ela apoiou. Muito obrigada, Jupiara. Você realmente despertou com essa sensibilidade aí. Também dar as mãos para outras etnias. Agora nós vamos ver um outro vídeo também da TVE, da reportagem de outro projeto inovador no Espírito Santo. O Espírito Santo está se tornando referência. É a primeira vez que nós temos um letramento étnico-racial cigano para não ciganos, servidores públicos que lidam com comunidades ciganas, terem esse letramento. Eu ministro esse letramento na ESESP. A ESESP a acolheu, abraçou. Queria mandar meu abraço a Carol Pitol, nossa diretora, que com toda a sensibilidade, uma mulher feminista e que apoia a diversidade. Não, Débora, vamos fazer um letramento. Nós temos o letramento étnico-racial para pessoas negras, né? Para falar das questões negras, para pessoas não negras, efetivamente. E vamos também fazer um letramento étnico-racial cigano para pessoas não ciganas. E a gente já está fazendo o 3º treinamento. Já fizemos em Cariacica, na Secretaria da Mulher, e vamos rodar o estado onde tem presença cigana. Esse é o acampamento cigano da comunidade Calon de Cariacica. As famílias Ramos e Soares vivem em aproximadamente 10 barracas nesse espaço em Campo Verde. Já são décadas vivendo nessa região e sem nenhum problema. Mas nem sempre foi assim. Todo mundo tinha muito receio de cigano. Agora não. Mas cigano não faz nada de errado, não. Cigano não faz nada. É muito difícil fazer. Porque roubar, sequestrar a pessoa, estuprar a pessoa, cigano faz isso. Conhecer mais sobre a cultura cigana ajuda a romper preconceitos e criar uma relação mais respeitosa. Eles existem, eles sempre estiveram aqui, desde o Brasil colônia, só que as pessoas não conhecem as especificidades da etnia. Eles não conhecem a história, eles não conhecem os grupos diversos ciganos, eles não conhecem as características, as habilidades profissionais. O letramento cigano é uma ferramenta pedagógica que aproxima não ciganos dessa cultura, muitas vezes marginalizada pela sociedade. A gente não tem ainda cotas para ciganos, a gente não tem a história da cultura cigana nas escolas, a gente não tem nem a autodeclaração no IBGE. Então, sem dados, fica difícil fazer política pública. A gestão tem como objetivo diminuir o preconceito e trazer a inclusão para todos os povos tradicionais do nosso município. Essa relação mais próxima contribui também na garantia de direitos fundamentais, como acesso à saúde e educação. Eles se tornam munícipes a partir do momento que eles estão alocados dentro do município. Então, assim, a importância é muito grande dessa proximidade com o poder público para que eles tenham acesso aos serviços. Fazer com que mais pessoas conheçam os ciganos e suas contribuições é o desafio que está posto para o reconhecimento e valorização dessa cultura. A história deles é maravilhosa, é uma história que a gente tem muito a aprender com elas. E o letramento cigano, ele veio para nos mostrar esse caminho, para nos mostrar assim, a diversidade que é o povo cigano. O Brasil é o 3º país com maior número de ciganos no mundo. E essa palestra sobre letramento cigano vai percorrer o Espírito Santo. Hoje, cerca de 25 municípios do nosso estado contam com forte presença cigana de diversas etnias, principalmente a Calon. Então, a gente segue os dados da ANSC, Associação Santa Sara Cali. Que é uma instituição de referência para pesquisa no Brasil, já que a gente não tem os dados do IBGE.
Né? Então, esses dados da ANSC de 2023 apontam 25 municípios no Espírito Santo. Tá? Essa referência ela é importante porque a gente fala de ciganos calons. Eu só vou fazer uma tradução aqui. O cigano calon é aquele que a gente, ainda quando eu falo, pesquisa o cigano, aquele de barraca, é um grupo, e ele hoje é minoria no Brasil. Os dados da ANSC, eles se referem, deputado João e deputada Camila, ao CAD único. Então, entenda que são ciganos em vulnerabilidade, né, que acessam o CAD único. Se o Brasil está em terceiro lugar no mundo, só com dados do CAD único, só perdendo para a Romênia e para os Estados Unidos, se nós tivéssemos, então, um censo no IBGE, essa população explodiria. Minha professora Isabela Frade, da UFES, coordenadora da pesquisa de ciganidades, ela atuou muito tempo com os indígenas, ela ficou assustada. Ela falou, Débora, nós temos mais ciganos sobreviventes no Brasil do que indígenas. E aí isso pode ser explicado. Estava explicando para a professora Jaciara a questão do fenótipo e da estratégia do disfarce como sobrevivente. Então, na diáspora, no degredo colonial, foi uma migração forçada 2 vezes, primeiro da Índia. Então, o cigano ele é indo-europeu, ele sai da Índia, em diáspora, né, por conta da casta subalterna, e vai para os países do leste europeu e da Península Ibérica. Da Península Ibérica, eles partem para o Brasil através do degredo, da migração forçada, ou da condenação. Degredo é condenação. Então, nenhum cigano chegou no Brasil por vontade própria. Né? Chegou por meio de migração forçada, que foi o degredo. Esse grupo Calon, que a gente mostrou aí, de Cariacica, ele hoje é maioria no Brasil, porém os ciganos em nomadismo são minoria. Então, quando a gente fala de etnias ciganas, povos ciganos, porque a gente tem Calon, Rom, Sinti, Lovara, Calderati, é um universo de etnias totalmente diferentes uma das outras. Com história diferente, religião diferente, culinária diferente, dança diferente. Assim como os nagôs, os bantos e os malês. Não existe povo negro, são povos negros. O banto não é igual ao nagô, o calon não é igual ao sinti. Né? E nós temos os casamentos interraciais. Não sei se vocês viram as cores das peles das pessoas no acampamento. Então, cigano, nem todo cigano vai casar com cigano. A maioria das vezes não casa. E nem por isso deixa de ser cigano. Agora, você imagina se toda essa população fosse contabilizada no Brasil. Ciganos sedentários, que moram em casas, ciganos nômades e ciganos que mestiçaram por meio dos casamentos interraciais. E aí a gente, então, teria um universo gigantesco, fora as pessoas que não sabem que têm ascendência cigana. Né? Nós temos grupos ciganos que entraram no Brasil e se disfarçaram como europeus. Italianos que chegaram no Brasil como italianos, mas, na verdade, era Sinti. Nós temos etnias na Alemanha e na Itália, chama cigano Sinti. E eles adentraram o Brasil para sobreviver, para não ser mortos por serem ciganos. Falavam, eu sou italiano, eu sou português, eu sou espanhol. E esse disfarce é que, então, foi uma questão, inclusive, de sobrevivência. Hoje tem descendentes que nem sabem que são ciganos. A pesquisa que está aí na mesa é o livro, né, que foi publicado pela editora Cousa. Queria agradecer a editora Cousa, que publicou, porque são raros as publicações de pesquisa ciganas no Brasil. Queria agradecer a professora Jaciara, a Edneia, a Jupiara e todas as mulheres que sempre acolheram. Eu queria agradecer imensamente a confiança da AMEC, a única associação que nós temos de registro no Espírito Santo. Tá? Então, nós só temos uma associação, que é a Associação de Etnias Ciganas de São Mateus, que trabalha em conjunto comigo nessa pesquisa de doutorado na UFES. Eu tenho certeza, deputada, que o Espírito Santo vai ser referência. Nós passamos no edital do Ministério da Igualdade Racial, o primeiro edital para povos ciganos, com o projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras de Economia Criativa em São Mateus.
Deus. Então vai ter projeto do Mira aqui no Espírito Santo, com perfumaria cigana, botânica cigana, cerâmica cigana, recuperação das artes ciganas que foram apagadas. Hoje a dança e todas as artes ciganas são feitas por não ciganos. Quem joga carta na internet e ganha dinheiro é não cigano. Quem dança e dá aula de dança é não cigano. Então, assim, tudo foi usurpado, assim como aconteceu com o povo negro. Né? E nós estamos fazendo essa recuperação desses saberes artísticos, desses fazeres artísticos das ciganas. Até a cartomancia, deputada, conseguiram tirar de dentro dos acampamentos. As igrejas entraram e arrancaram a cartomancia das mulheres ciganas. Hoje nós temos mulheres ciganas sem renda, porque não podem jogar o baralho cigano, porque adentraram, violaram, colonizaram de que esse jogo é demoníaco. Então, nós temos hoje mulheres que estão sem renda. Então, nós temos a costura cigana, que é milenar. Ou seja, as roupas ciganas não se acham em lojas, em departamentos. Aquilo é costurado com arte, aquilo tem a habilidade específica daquela etnia. Toda a barraca é decorada pela própria cigana. As tendas são decoradas com paninho de fogão, paninho de mesa, colcha, tapete, tudo aquilo com rendas, babados. A Jupiara entende mais de costura, vai saber falar, mas são tecidos específicos. A Jupiara vai estar conosco no projeto com as mulheres. Fomos premiados também no edital da Rede Abraço, para fazer um trabalho com as jovens ciganas. Então, eu acho que o Espírito Santo, nós estamos tratando desse tema com muita seriedade, com profundidade, com pesquisa. E só tenho a agradecer e reiterar o pedido que eu fiz para a deputada Camila, que ouviu com tanta veemência. Quando chegarmos a um evento, principalmente da área de direitos humanos, vamos ratificar a nossa fala e falar 4 etnias no Brasil. Não são 3 etnias, não são povo indígena, originários, negros, imigrantes e povos brancos. Os povos ciganos merecem essa citação. Eles têm muita mágoa, e isso nas minhas escutas, que eles não são mencionados como etnias que contribuíram para a formação cultural do Brasil e econômica. Eles trabalharam. Eles não estiveram aqui passeando. Eles não vieram aqui porque quiseram estar aqui. Eles vieram condenados pelo degredo. E já que estão aqui, eles contribuíram. E hoje nós vemos a dança cigana, a música cigana, a roupa cigana, com a moda borro, todo mundo com um lencinho na cintura. Aquele lencinho, ele pertence a uma etnia. Sabe? Então, eu acho que a gente deve essa reverência. Eu digo, em todo lugar que eu vou, para finalizar, diversidade não é tendência, é pendência histórica. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Nós que agradecemos, viu? Pela fala e pela explicação, inclusive histórica. Né? Acho que um dos desafios é exatamente a gente enfrentar o desconhecimento, o apagamento, que é projeto. Né? Apagar é um projeto. Então, a sua fala, ela traz esse processo e isso é muito importante. Antes de passar para a Edneia, eu quero registrar a presença da Jupiara, que foi mencionada ali. Jupiara, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho, que coisa bela e que importante, né, para a afirmação da identidade, para resgate histórico, para visibilidade. Então, assim, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. E registrar também a presença da querida Fátima Tolentino, representando aqui o mandato do nosso querido deputado federal Helder Salomão. Se tudo der certo, será meu candidato a governador, e vai dar. Bom, obrigada, Fatinha, pela presença e nosso forte abraço ao Helder, tá bom? Passo agora para a Edneia. Oi. Foi? Bom dia a todas as pessoas. Obrigada, Camila, pelo convite. Parabéns, né, à comissão por essa iniciativa. E não tem como não parabenizar Débora, que vem, né, trazendo toda essa discussão em todos os espaços, e principalmente nos espaços de gestão. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Casa dos Direitos, com certeza serão os próximos a passar por esse letramento racial. A gente entende a importância por trabalhar também com essa política. Estou à frente da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Estado, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos, lá com a secretária Nara.
que é a gerência que articula e dialoga as políticas públicas para os povos tradicionais, né, indígenas, ciganos, pomeranos, quilombolas, povo tradicional de matriz africana e população negra como um todo. E aí, a partir desse olhar da gestão, a gente primeiro fala da importância de algo que está no radar, mas que o Estado do Espírito Santo ainda não tem, que é o mapeamento socioeconômico dos povos tradicionais, que engloba todos esses grupos. É uma discussão que já vem sendo feita no Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, qual nesse momento eu estou presidenta, Fatinha é companheira lá no Conselho também. É uma discussão que está no radar, mas que ainda não aconteceu. Cariacica fez esse mapeamento, à época na gestão do Sandro Cabral, o mapeamento socioeconômico dos povos tradicionais, que trouxe muitos dados importantes, né, para a política pública que é desenvolvida no Estado. A gente sempre fala da importância da gente trabalhar com o tripé da gestão, né, governo federal, governo estadual, governo municipal, cada um tem a sua responsabilidade. E aí, quando Débora fala, né, da importância de acessar os editais, né, de ter esse fomento, esse recurso, a gente fala dos nossos editais, editais que são na gerência, que são editais específicos. Hoje nós temos 2 editais importantes. Um é o Inova Afro, que é exclusivo para afroempreendedores e afroempreendedoras, que é aquela pessoa negra, né, preta, parda, cujo o produto, o serviço, ele culmina numa boa prática. Ele remete à cultura africana, afro-brasileira. Aí eu não tenho como não citar a Jupiara, que ela disse que ela já vai poder pedir música, porque já na 3ª edição do edital está lá concorrendo, ganhou 2. Né, a gente torce para que tudo dê certo e possa realmente também ser contemplada nessa edição. Recebemos muitas propostas, e isso é muito importante. Preciso ressaltar aqui que no nosso edital Inova Afro, nas 2 edições, a maioria das pessoas contempladas são mulheres, e aí isso diz muito de quem é essa pessoa que está, né, qual o gênero dessa pessoa que está afroempreendendo, diz muito desse lugar que as mulheres ocupam também. Outro edital importante que a gente tem é o Contemplando a Tradição, que ele é produto de um projeto importantíssimo da gerência, que é o projeto ABC das Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que, junto com outros parceiros, porque a gente entende a importância da transversalidade das políticas, né, e da intersetorialidade delas também, junto com outras secretarias e autarquias do governo, a gente faz uma escuta ativa e qualificada dos grupos tradicionais. Fizemos entre 2021 e 2022 e 2023 com as comunidades quilombolas de norte a sul do Estado. Ano passado, em 24, fizemos com as 12 aldeias indígenas no nosso território, no território capixaba, e esse ano estamos realizando o projeto com os povos tradicionais de matriz africana, finalizando este ano que vem, serão com os povos tradicionais ciganos, e aí, resultado disso, é o nosso edital Contemplando a Tradição, que é contemplar no sentido de ver, de conhecer apresentar qual é a tradição dessa comunidade. Iniciamos pelo primeiro que foi fechado, que foram as comunidades quilombolas. Então, contemplar, entender, ver, conhecer, divulgar, né? Qual é a tradição? É o Congo, é o Jongo, é o Caxambu? Qual é a tradição dessa comunidade? Então, a gente está em vias já de finalização do edital, faremos uma cerimônia para poder, né, fazer a premiação dos contemplados. Então, temos comunidades quilombolas de norte a sul que foram selecionadas nesse primeiro momento. Então, assim, é um olhar específico, é o recorte racial, é o letramento racial na política pública, porque eu tenho muito orgulho de dizer, até então, em 10 anos de gerência, não se tinha sido pensado um edital específico. E é na nossa gestão, a partir desse trabalho que é feito no território, que política pública ela só consegue ser efetiva se você vai no território, se você pisa, se você entende a realidade de quem está na ponta. Então, a gente tem feito um trabalho muito territorial e o resultado tem sido esse letramento racial nas políticas públicas, com fomento. E aí, não posso deixar de falar de outro ponto importante. Venho recentemente do seminário Rotas Negras, que aconteceu em Brasília, na semana passada, que está aí pensando o afroturismo no nosso país.
né? E o Espírito Santo tem inúmeras potencialidades com as nossas comunidades tradicionais, com as nossas comunidades negras. Então, é uma parceria muito grande do Ministério da Igualdade Racial com o Ministério do Turismo, Cultura, e aqui não vai ser diferente, né? Esse modelo é o modelo que a gente quer usar aqui no nosso estado, dialogando com essas outras secretarias, né? O Rotas Negras ele não vai se limitar à Secretaria de Turismo, muito pelo contrário, é papel nosso enquanto gestão de igualdade racial, fazer essa articulação para que a gente possa trabalhar em conjunto e assim fortalecer ainda mais. Então, o Rotas Negras ele vem nessa perspectiva de resgate, visibilidade e fomento de um afroturismo que ele já acontece há muito tempo. Historicamente, ele já acontece, né, no nosso país, no nosso estado. Então, a gente vai trabalhar junto com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, para que a gente possa ter um Rotas Negras capixaba bastante potente aqui também, e seguindo as diretrizes do Plano Nacional, né, de Política para os Povos Ciganos. Ele ainda está recente, né, um pouquinho mais de um ano, mas ele é a base para que a gente possa, aqui no Estado, exercer as nossas políticas públicas específicas para os povos ciganos, mas lembrando que isso vai ser sempre a partir de uma escuta. Então, a AMEC, e aí vai nosso abraço para a Lucélia, que sempre representou muito bem, representa, ela é a representação, a AMEC é a representação cigana no Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial. Então, a gente precisa sempre demarcar esse espaço importante, que é onde a sociedade civil propõe aquilo que entende que é a política pública que vai realmente garantir os seus direitos, né, e fazer com que possa ter mais dignidade na sua vida e nas suas vidas e trazer a visibilidade necessária. Além quando Débora cita, né, a questão dos municípios, que tem aí esse quantitativo de pessoas ciganas, nós realizamos em 2023, quando lá também surge a nível nacional a Caravana Brasil Cigano, o Espírito Santo, a Caravana Brasil Cigano chegou a agendar uma data com a gente, mas teve uma divergência, não pôde vir, mas nós realizamos a nossa Caravana Brasil Cigano estadual, estivemos lá em Cariacica, estivemos em Colatina e São Mateus, visitando as escolas onde as crianças ciganas estudam, visitando acampamentos e residências também, fazendo diálogo. Tivemos oportunidade, né, de estar enquanto secretaria, enquanto gerência, enquanto conselho nesse espaço, e foi uma experiência muito importante e que a gente reforçou esse compromisso, né, de estar com esses grupos. 2024, realizamos um seminário estadual cigano, que foi em João Neiva, né, no mês, em alusão ao Dia Nacional dos Povos Ciganos, sempre nessa perspectiva de escuta, para que a gente possa, em conjunto com as outras secretarias, com os outros órgãos de governo, poder pensar as políticas públicas específicas e que possam realmente trazer a efetividade, né, da garantia dos direitos que esse grupo étnico precisa. Então, assim, precisamos, cada vez mais, reforçar o compromisso com o letramento racial, né, e aí, nesse caso, o letramento racial cigano, para desmistificar, né, todas essa ideia de que, né, não é um grupo que agrega, e muito pelo contrário, sempre contribuiu muito e continua contribuindo, né, com o nosso Estado em especial, reforçando e garantindo a participação, né, nos nossos conselhos, não apenas no Conselho Estadual de Igualdade Racial, mas no Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres. As mulheres ciganas estão lá, de Jaguaré, estão representando, né, o povo cigano no Conselho das Mulheres, porque entendendo que essa pauta ela é transversal, né, a gente precisa dialogar em todos os espaços, e o espaço de controle social, e aí, enquanto presidente do Conselho, a gente precisa garantir a participação. E, enquanto gestão, cada vez mais fazer a escutativa e pensar fomento para garantir a valorização, né, cultural, a valorização da tradição desses grupos. Então, os nossos editais eles são específicos, a gente tem pensado e feito uma política pública com letramento racial para garantir, né, os direitos dos povos tradicionais, e, nesse caso, hoje, falando aqui, em especial dos povos tradicionais ciganos. Obrigada.
Obrigada, Obrigada, Edneia. A nós que agradecemos, né, Débora? Assim, Parceria. Parabéns pelo trabalho. Para nós é um orgulho e uma honra ter uma mulher preta à frente de uma gerência tocando esses temas tão importantes. Então, obrigada pela parceria e por dar visibilidade. E já estou ansiosa para esse Rotas Negras Capixabas. O Espírito Santo tem uma potência enorme. Falta investimento, né? Assim, mais visibilidade. E que bom que hoje há essa coordenação em âmbito nacional para que o Estado possa construir ações conectado, né, articulado com o que vem sendo feito em âmbito nacional. Só para finalizar, é também importante dizer que o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é que faz a gestão, né, dessa política, a gente tem feito um diálogo bastante importante, bastante relevante, para aumentar o número de órgãos de promoção de igualdade racial, partindo do lugar da gestão, né, coordenação, departamento, Sim. gerência, e também os conselhos. E aí, assim, é um papel importante do nosso conselho fazer esse diálogo. Temos apenas 5 municípios, agora 6, né, 6 municípios com conselhos municipais de igualdade racial, e agora temos, recentemente, foi criada a coordenação de igualdade racial em Guarapari, minha cidade. Que boa notícia. Então, assim, é muito importante, isso prova que esse diálogo interfederativo ele tem funcionado, governo federal, estadual e municipal. Poderíamos ter mais? Deveríamos ter mais, mas a gente sabe também, entende que é um processo lento, de convencimento, de sensibilização da gestão, e quem sabe, né, quem acompanha sabe que nós temos gestores que ainda precisam serem sensibilizados no nosso Estado, mas a gente está fazendo esse trabalho e o resultado vem acontecendo. Semana que vem a gente celebra 15 anos do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Espírito Santo foi um dos primeiros estados a fazer a adesão, então a gente tem sim que comemorar bons avanços, mas com convicção de que ainda temos grandes desafios e a gente vai seguir firme para que a gente possa vencê-los. É isso. Obrigada. Passo agora para o João, evangelista. Doutor Hugo e Jaciara, se preparem aí também, tá bom? João, à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite. A Débora foi a primeira a me encaminhar o card, né, avisando desse debate aqui hoje. E depois a Camila confirmou e até pediu que eu viesse, se eu pudesse vir confirmar a presença, então que fizesse uma fala como representante da CEDU. Eu estou de férias, mas eu falei que viria, porque é um tema que eu gosto. Desculpa interromper suas férias, sinal de que tem compromisso com a pauta. Interromper as férias para vir a um convocado da Assembleia. Obrigada, João. Obrigada pelo compromisso. É uma satisfação imensa estar aqui, porque eu, como... Obrigado. Como servidor da CEDU, da Gerência de Currículo e Educação Básica, a gente trabalha diretamente com o currículo, com aquilo que chega nas escolas e que, então, os professores abordam no dia a dia. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela elencou, né, na sua edição 15 temas, chamados Temas Contemporâneos Transversais, ou TCTs, que são temas relevantes, atuais, né, que deveriam ser, de alguma forma, trabalhados nas escolas, abordados nas escolas, mas que não tinham condições de virar uma disciplina, um componente curricular. Então, eles não têm uma vida própria, porque se você pegar a história, que é o meu caso, professor de história, ou de geografia, ou qualquer outra disciplina, ou componente curricular, como a gente chama agora, e não disciplina mais, eles têm habilidades, eles têm competências que são desenvolvidas ao longo do ano. Os componentes, os temas contemporâneos transversais, eles precisam estar inseridos, eles precisam atravessar todos esses componentes curriculares. Eles não têm uma habilidade, eles não têm uma competência própria, porque eles se valem das competências e habilidades dos outros componentes. Tá? Por isso, são temas contemporâneos transversais. No Estado do Espírito Santo, na elaboração do currículo, além desses temas que a BNCC elencou, eles elencaram mais alguns. Dos 15, eles fizeram algumas junções, caiu para 13, e aí eles criaram mais 6. Então, hoje, no Estado do Espírito Santo, a gente tem 19 temas contemporâneos transversais sendo abordados de uma forma ou de outra nas escolas, que aqui no Estado a gente optou por chamar de temas integradores, porque a gente percebeu essa importância deles estarem integrados ao currículo de alguma forma.
não para além da transversalidade, para além da contemporaneidade, ele estar integrado ao currículo. E o tema multiculturalismo, né, dentro desse guarda-chuva que é o multiculturalismo, que estava elencado o tema diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, que era um tema amplo proposto pela BNCC, o Espírito Santo resolveu desmembrar e, entre outros temas, criou o tema integrador, que nós chamamos povos e comunidades tradicionais. Tá certo? Bom, diante disso, lá na nossa gerência, a gente viu a necessidade de se fazer, de elaborar materiais para que esses temas pudessem ser trabalhados. A gente percebeu que o professor carecia desses materiais para abordar esses temas integradores. E foi aí que a gente começou, então, um processo de elaboração de cadernos metodológicos dos temas integradores. E foram elaborados alguns outros cadernos, né, como educação ambiental, como mulheres, né, diversidade de gênero, foi elaborado educação fiscal, assim, outros cadernos foram elaborados. E entre eles, então, a gente optou por elaborar também, a gente não conseguiu elaborar de todos os 19 temas ainda, essa é a ideia, mas ainda não deu para fazer. Mas nessa primeira leva a gente elaborou um caderno de povos e comunidades tradicionais. A gente sempre busca uma parceria, porque a gente lá tem o tema, mas geralmente tem algum parceiro que tem mais expertise, né, mais conhecimento do assunto em pauta. Nesse caso, a gente trabalhou com o IFAM, né, por saber que ele já tem um know-how nessa área de povos e comunidades tradicionais. A ideia era trabalhar com eles também na construção do outro tema, que é educação patrimonial, mas esse ainda ficou para um segundo momento. Mas que bom que a gente optou por fazer esse primeiro. E, a partir daí, a gente foi buscando outros parceiros para ajudar a gente a construir o caderno, elaborar o caderno, para que ele tivesse mesmo a característica de cada povo, de cada comunidade tradicional. A gente não, em momento nenhum, pensou em construir isso dentro das 4 paredes da CEDU, ou seja, com pesquisas na internet para colocar no caderno. A gente optou por achar que seria o mais viável que as pessoas se vissem representadas nesse caderno. E foi aí que a gente começou a conversar com uma pessoa e outra, e fizemos juntamente com o IFAM, a gente fez um recorte delimitando, afinal de contas, de quais povos nós vamos trabalhar. Com quais povos nós vamos trabalhar, de quais povos nós vamos falar. E aí, nós vamos falar então dos povos e comunidades que têm uma presença no estado do Espírito Santo. Tá? Porque a gente tem uma base nacional comum curricular, mas na elaboração de materiais, os estados e até o próprio município, quando elabora esses materiais, eles se valem do que nós chamamos de parte diversificada. Nós temos uma parte comum, mas tem uma parte que ele pode imprimir ali as suas peculiaridades, as suas particularidades de cada região, de cada estado ou cada município. E nesse caso, então não vamos imprimir no nosso material as particularidades do nosso estado. E foi aí que entrou no caderno, então, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, entrou também as comunidades ribeirinhas de pescadores, a comunidade de terreiro, os pomeranos e os povos ciganos. E foi muito bacana trabalhar com os povos ciganos, porque alguns a gente já tinha um pouco mais de conhecimento, mas os povos ciganos e as comunidades de terreiro eram as duas vertentes do caderno que a gente tinha menos conhecimento. Então foi uma grata surpresa trabalhar com essas comunidades, sobretudo com os povos ciganos, porque quando a gente conversou com Débora, quando a gente conversou com Nilcélia, elas se mostraram assim tão solícitas, né, em colaborar de alguma forma e de forma voluntária com a construção desse caderno, que foi encantador. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e assim, que a nível de informação, e que eu passo aqui, foi uma preocupação que imediatamente eu procurei a minha chefe imediata para conversar, foi que no caderno a gente tem dividido em 2 partes. A primeira parte é teórico-introdutória, onde se tem todas as informações a respeito de cada povo, de cada comunidade que está sendo abordada no caderno, tá certo? Para munir o professor de informações para que ele vá para a sala de aula com segurança para falar sobre o tema.
E uma segunda parte do caderno, que é a parte prática. E aí, quando a gente fala de parte prática, é prática mesmo, foram elaboradas, e a boniteza do caderno, como diz Ariano Suassuna, foi justamente porque foram esses povos que elaboraram essas práticas, não fomos nós que criamos isso lá dentro da CEDU. Tá? Esses povos elaboraram práticas, ou seja, pequenos planos de aulas para serem desenvolvidos nas escolas. Então, o professor ele tem acesso às informações sobre aquelas comunidades, sobre aqueles povos, sobre aqueles temas, sobre as temáticas, e, no fim, ele tem também a possibilidade de já trabalhar com seus estudantes na sala de aula uma prática, um plano de aula construído pelo próprio povo, ou seja, então tem a característica daquele povo que construiu. E nessa parte primeira tem uma entrevista que foi feita, e essa entrevista foi feita pelos colaboradores do IFAM, pelos técnicos do IFAM, mas foi encaminhada para mim e eu fiquei encarregado, então, como eu era o ponto focal na CEDU, da elaboração do caderno, foi encaminhada para mim fazer essa transcrição. E me emocionou muito, e por isso eu, confirmando aquilo que eu já disse, e procurei a minha chefe imediatamente, quando eu ouvi a gravação da Nilcélia, da cigana, e ela dizendo dessa dificuldade, do alto índice de analfabetismo que tem, da dificuldade de matrícula, e é uma questão mesmo de problema do poder público, porque eles, sobretudo entre os nômades, entre os sedentários também há esse problema, mas é menor, mas entre os nômades o problema é muito maior, porque eles chegam no município e aí dificulta ao máximo a matrícula dele, porque sabe que ele vai ficar ali alguns meses, então tem toda essa problemática envolvendo, e então foi emocionante ouvir esse relato e dizer que se nós temos uma educação integral e universal, a gente precisa resolver esse problema, né? Vou dizer precisava porque ainda não está solucionado, mas eu já procurei minha chefe, já conversei com ela, para ela passar para as instâncias superiores, a nível de Estado e também a nível, procurar um DIME, a nível de município, para que a gente possa encontrar um meio de resolver, solucionar, sobretudo, essa problemática envolvendo a matrícula das crianças em idade escolar dos povos ciganos, sobretudo dos nômades. Então, o caderno saiu, infelizmente, a gente não imprimiu o caderno, que a gente está tentando fazer isso para um lançamento. A gente lançou uma primeira remessa no ano passado e estava programando de lançar esse ano ainda essa nova remessa, além do caderno de povos e comunidades tradicionais, tem mais outros cadernos que foram construídos também. Então, a gente não conseguiu, dadas as demandas que a gente teve lá na CEDU com outras questões mais urgentes, mas esse lançamento vai acontecer. Então, nesse lançamento, a gente vai imprimir alguns cadernos para distribuir para as autoridades que forem convidadas. Eu queria muito ter trago, alguns exemplares para cá hoje, mas infelizmente, Débora, não foi possível. A Débora até me perguntou se tinha como eu trazer, mas infelizmente não foi possível dessa vez. Mas não vai faltar oportunidade, tá certo? De todo modo, o caderno está pronto, o caderno está no site da CEDU. A CEDU tem um site currículo, tem um site do currículo, até que se alguém tiver a possibilidade, pode até acessar o site do currículo agora, a gente até mostra. O site do currículo, ele tem esse caderno, além de outros materiais lá, que vocês podem visualizar e utilizar. Ele é aberto, é livre, vocês podem imprimir, podem utilizar ele de forma online, lá de acordo com as necessidades de cada escola, de cada professor que queira abordar o tema. Mas o importante é que esse caderno é uma forma, como escola local de aprender, esse caderno é uma ferramenta importante para dar visibilidade para esse povo. No primeiro momento, no mínimo, a visibilidade está garantida com esse caderno. E como o professor vai trabalhar, abordar essa sala de aula, acredito que seja um divisor de água nesse processo aí de recuperação da visibilidade, dos direitos dos povos ciganos e de outros povos que já estão um pouco mais adiantados também, mas que também estão presentes no caderno. É isso. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Que alegria. Eu já quero conhecer esse caderno, até já anotei aqui para conseguir pegar ele na versão online, mas depois, se tiver impresso, eu queria receber também. Ah lá, Joyce já está até ali. Já mandou para a gente o link, né, Joyce? Obrigada.
Parabéns pelo trabalho, João. Que diferença faz servidor público comprometido, né? O percurso que você relata da construção do caderno já demonstra a seriedade do trabalho, né? Não é uma coisa feita ali no Google, na inteligência artificial. Não que a inteligência artificial, né, pode ser uma aliada para algumas coisas, mas um caderno que tem essa importância e essa relevância precisa ser construído por quem vive ou por quem pesquisa. Então, assim, isso tem toda a diferença no processo. Então, parabéns pelo trabalho. Só completando, quando vocês acessarem o caderno, vocês vão perceber que até as fotos ilustrativas dos cadernos não é fotos de ar, são fotos. A Nilcélia mandou um monte de foto. Tem uma foto linda com arco-íris, assim, numa praia, que eu achei a coisa mais bela do mundo. Então, essa foto está lá no caderno. Então, assim, eles autorizaram a gente a utilizar. Então, que lindo. Está muito bacana o caderno. Bacana mesmo. Vou conhecer, com certeza. Obrigada e parabéns pelo trabalho. E depois regresse às suas férias para descansar, porque férias é necessário. Doutor Hugo, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Doutor Hugo, na sequência, já pode a professora Jaciara. Fique tranquilo com a sua fala, é só porque eu vou um segundinho aqui e já volto. Então, perfeito. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma grande honra estar representando a Defensoria nessa reunião. Um tema desafiador. Falo enquanto defensor público do Estado do Espírito Santo desde 2010 e fazia uma reflexão com as palavras do meu pai. O Brasil ele tem muita beleza, muita riqueza e é muito complexo. Cada dia a gente está aprendendo algo novo. Minha fala será muito breve porque aqui eu estou aproveitando o tempo para estudar e aprender com todos que falaram antes de mim. Eu vi aqui a pesquisa da professora Débora e, além da riqueza dos conhecimentos, eu me cobro porque eu tenho que qualificar no doutorado. Então, a gente está sempre se cobrando e sempre devendo alguma coisa para os professores, mas vai dar certo. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ela tem como missão a promoção dos direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela vai passar por aspectos econômicos e aspectos sociais, organizacionais. Então, o público-alvo da Defensoria Pública é a população que não tem condições de pagar por um advogado. Mas nós temos outras situações que podem levar as pessoas a terem direito de acessar a Defensoria Pública. Nós temos um documento muito importante, que são as regras de Brasília, que tratam do acesso à justiça, e elas vão colocar diversas categorias que podem acessar a Defensoria Pública independentemente da questão econômica, embora a questão econômica seja muito importante. Como foi colocado aqui pela professora Débora, e me chamou muita atenção que o censo, por assim dizer, os dados sobre os povos e as etnias ciganas no Brasil, eles passam pelo CAD único, e a população que está inscrita no CAD único, ela é vulnerável para fins de defensoria pública. É o público-alvo da nossa instituição. Então, isso nos chama muita atenção, porque nós estamos falando, então, de povos e etnias que se amoldam economicamente aos critérios para atendimento da Defensoria Pública, o CAD único como uma sinalização. Isso. O que a gente tem, porque não temos o IBGE. Então, o que a gente tem da ANSC é 0,4% da população do Brasil seria entre os ciganos, né, indígenas 0,2%, ciganos 0,4%, baseado no CAD único. Sim, e essa observação ela é muito interessante na medida em que eu consulto o site da nossa Associação Nacional, a ANADEP, e a gente consegue verificar que já existem alguns trabalhos da Defensoria Pública Brasileira com os povos ciganos. Mas, como coordenador de direitos humanos, eu conversava com a Camila Taquete, da equipe da deputada Camila Valadão, e nós tivemos pouquíssimas provocações, e aqui eu me recordo, veio do Ministério da Igualdade Racial, numa demanda envolvendo povos ciganos de Colatina. Isso já tem uns 2 ou 3 anos. E aí nós verificamos uma situação que, por vezes, se repete na Defensoria Pública, que é o público-alvo da instituição não conhecendo a Defensoria como um serviço já estabelecido para utilização e busca dos seus direitos. E
Essa temática, ela é um desafio para a Defensoria, quando nós temos a necessidade hoje no país, e nessa temática específica, de apresentar a instituição. Porque como que a Defensoria pode estar disponível para a defesa dos direitos dessas populações e desses povos? A Defensoria já está estabelecida em diversos municípios, principalmente nos grandes municípios da região metropolitana e nos polos do interior. Talvez a dificuldade seja em conseguirmos apresentar a nossa instituição como um serviço posto para essa população. A Defensoria trabalha hoje na temática civil, penal, execução penal, direitos humanos, promoção de direitos da mulher. Nós vamos ter o núcleo de moradia, o núcleo da mulher, o núcleo da infância e juventude. Temos os defensores das áreas cíveis, família, órfãos e sucessões, diversos serviços que estão estabelecidos para a população capixaba e que podem ser utilizados pelos povos, pelas etnias ciganas. Em relação até eu prestei bastante atenção e fiquei muito feliz, porque vai ter um trabalho agora do Estado presente com a comunidade em Cariacica, que foi relatado. E a Defensoria tem participado desses trabalhos do Estado presente. Então, agora eu não consegui confirmar a informação, mas é muito provável que nós tenhamos a Defensoria Pública nessa atividade em Cariacica. Não obstante, eu queria colocar o Núcleo de Direitos Humanos à disposição dos povos ciganos, das etnias, para que a gente possa tentar construir laços desses povos, dessas comunidades com a Defensoria Pública, para que a gente possa entender também as necessidades dessa população e para que, na medida do possível, dentro das atribuições da Defensoria Pública, a gente possa contribuir para os trabalhos do Estado do Espírito Santo, que foram tão bem apresentados pela Edneia. Queria registrar que a Defensoria pode atuar em demandas individuais, de forma judicial, extrajudicial, e talvez o grande enfoque hoje da Defensoria Pública seja a extrajudicialidade. A gente resolve muito mais problema extrajudicialmente do que judicialmente, mas também nas situações em que seja necessária uma intervenção coletiva, a Defensoria está à disposição, está organizada. Quando a professora Débora falou das cotas, eu sempre me recordo do trabalho que tem sido feito hoje na Defensoria com o Movimento Negro Unificado. Desde 2020, a Defensoria tem acompanhado a política de reserva de vagas dos municípios do Estado do Espírito Santo, dos 78 municípios. Nós temos tentado contribuir para a ampliação do regime de cotas nos municípios capixabas. O resultado do nosso trabalho hoje apresenta com 27 leis e 3 projetos de leis que passam por articulações administrativas, judiciais, que têm contribuído para esse debate. Não obstante, nesse momento, nós não tenhamos defensores ou defensoras negros e negras no Núcleo de Direitos Humanos por algumas fragilidades da nossa instituição, embora tenhamos política de reserva de vagas para o ingresso dos defensores e, na última legislação aprovada pela Casa, também já com previsão de reserva de vagas. Mas por que eu trago esse exemplo? Porque é uma forma que a gente conseguiu encontrar a partir de uma provocação do movimento negro para trabalhar uma pauta alinhada com as demandas da sociedade. Então, talvez, em algum momento, a gente possa tentar construir alguma coisa, uma iniciativa, ainda que um projeto piloto, exploratório, para identificar as práticas que existem no Brasil, se há espaço para a transformação dessas práticas no Estado do Espírito Santo, eu colocaria a Defensoria Pública à disposição. Registro também, sempre gosto de fazer essa provocação, que quando a gente entra na Defensoria, a gente conhece direito. A gente entra na Defensoria treinado para atender as pessoas e fazer uma petição. Depois que vira defensor público, a gente tem o desafio de aprender a resolver as demandas sem que necessariamente a gente ingresse com as petições, porque a petição é uma disputa. Se a gente consegue resolver extrajudicialmente, a gente consegue o consenso. O resultado é mais efetivo em muitos casos. Mas esse processo de construção dos defensores é um processo lento, sobretudo quando a gente fala de direitos humanos.
Então, a partir desses esforços que têm sido feitos pela UFES, pelas pesquisas, pela pesquisa da professora e pelo Estado, eu faria uma sugestão de se tentar uma articulação com a Defensoria, sobretudo com a escola da Defensoria, para que, de alguma forma, esse conteúdo de letramento, de apresentação desse panorama no Estado do Espírito Santo, se fizesse presente na formação dos defensores, na formação individual ou na formação continuada. Nós estamos com um concurso prestes a dar posse para novos defensores e novas defensoras, e talvez se a gente conseguisse apresentar esse conteúdo para os novos defensores, a gente diminuísse a distância entre a temática, entre a população e a Defensoria Pública. Eram essas as minhas contribuições. Muito obrigado. Professora Jaciara, muito obrigada, doutor Hugo. Sugestão também anotada aqui já. Obrigada. Me ouvem? Eu gostaria de cumprimentar todos da mesa. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes, que nos ouvem, em especial a nossa querida deputada Camila, Dá um quentinho no coração a gente saber que a gente pode contar, com quem a gente pode contar e saber que Camila está sempre aqui, para nos acolher. Eu confesso que, a princípio, eu estranhei o convite para estar nessa mesa de debate sobre os direitos dos povos ciganos. Eu estranhei não porque essa luta não me pertença, mas porque estamos acostumados a ver o Estado, a academia e até os movimentos sociais nos separando como se cada grupo tivesse uma pauta isolada, como se nossas dores e urgências não conversassem entre si. Mas, imediatamente, quando Débora me fez esse convite, eu compreendi que as nossas lutas não são antagônicas, ao contrário. São lutas que se encontram na história, na exclusão, no apagamento e, sobretudo, na resistência. Quando eu, mulher negra, sento à mesa para discutir os direitos dos povos ciganos, eu reconheço que estamos falando do mesmo Brasil que tenta nos invibilizar, controlar nossos corpos, nossas culturas, nossos territórios e nossos modos de existir. E é justamente por isso que esse encontro é tão importante, porque nenhum de nós avança sozinho. Mas eu preciso falar de um incômodo. Eu sinto falta das pessoas ciganas presentes aqui nesse recinto. Eu me sinto meio constrangida de falar sobre eles sem eles. Quando discutimos povos ciganos, povos indígenas, povos negros e direitos humanos, estamos discutindo também uma pergunta que, para mim, é essencial. Quem este país reconhece como humano? O Brasil foi construído negando a humanidade de povos inteiros, povos indígenas, povos ciganos, povo negro. E esses enfrentaram, cada um, à sua maneira, estratégias de controle, perseguição e apagamento. Mas a raiz é a mesma. Um Estado que escolheu algumas vidas para proteger e outras para silenciar. A história dos povos ciganos é marcada por perseguições explícitas, criminalização da mobilidade, destruição de acampamentos, uma profunda desconfiança social e, até hoje, muitas famílias vivem sob estigma, falta de acesso a direitos, dificuldades para manter as crianças na escola e uma violência que se expressa na invisibilidade. Invisibilidade também é violência e, às vezes, é a mais profunda delas. Quando nós falamos dos povos indígenas, falamos de séculos de genocídio, expulsão e destruição territorial. E, mesmo assim, os indígenas seguem de pé, lutando pela terra, pela vida, pela preservação cultural. São povos que sustentam esse país com conhecimento, espiritualidade e resistência. Mas a verdade é que o Estado continua falhando para garantir o básico: terra demarcada, segurança e dignidade. E o que une as trajetórias negras, indígenas, ciganas, quilombolas? Une o fato de que somos povos que o Brasil tentou domesticar, controlar e apagar. Une o fato de que somos corpos e culturas constantemente empurradas à margem. Une o fato de que sustentamos esse país, mas continuamos fora dos espaços de poder.
E é por isso que precisamos caminhar juntos. Não existe uma luta negra isolada, uma luta indígena isolada, uma luta quilombola isolada, uma luta cigana isolada. A estrutura que nos exclui é a mesma, e a resposta precisa ser coletiva. Mas nós precisamos de políticas públicas de qualidade, e isso entra investimento. Investimento em políticas públicas. Essas pessoas, né, os povos ciganos, estão numa condição subhumana em barracas. Então, eu preciso falar a minha implicância sobre letramento racial, que foi um termo que o capitalismo usa agora para dizer que nós temos pacotes prontos de letramento racial. Nós precisamos de política pública de qualidade, nós precisamos de educação racial, que é muito diferente. O governo precisa investir em políticas públicas de qualidade, em educação, em políticas que realmente garantam os direitos humanos violados dessas pessoas. E aqui entram as cotas. As cotas que não são favores, que não são gentilezas do Estado, que não são concessões, são políticas públicas de reparação histórica criadas para enfrentar as desigualdades que o Brasil produziu, reproduziu e ainda reproduz. Isso vem há séculos. Sem cotas, o discurso de igualdade vira apenas uma retórica. Com cotas, o discurso se transforma em justiça concreta. E é nesse ponto que eu quero colocar uma pergunta que o Brasil evita enfrentar. Por que os povos ciganos ainda continuam vivendo em condições subhumanas, em barracas que alagam, sem saúde? Está aqui pertinho de nós, na cara do Estado, na cara do governo do Estado. Por que os povos ciganos não estão na universidade? E por que não sonham? Não é porque não sonham, não é porque não têm capacidade, não é porque não desejam educação. Eles estão porque o Estado brasileiro nunca criou condições reais para que chegassem e permanecessem. Se a universidade deveria representar a diversidade do país, então por que a presença cigana é inexistente? O que impede a entrada dessas pessoas? O que mantém as portas fechadas? Quando fazemos essas perguntas, nós revelamos a estrutura que naturaliza a exclusão, que acha bonito as condições desumanas que essas pessoas vivem. E é exatamente por isso que as cotas para os povos ciganos são tão urgentes. Quando eu falo em cotas, eu não falo só na universidade, tá? Não basta dizer que a universidade é para todos, é preciso garantir que ela seja possível para quem foi impedido de entrar. Não basta dizer que os direitos humanos são para todos, é preciso garantir os direitos humanos a todos. Garantir cotas para os povos ciganos é reconhecer sua cultura, sua história e sua existência, por isso que essas existências precisam estar em todas as políticas públicas e espaços públicos. É reconhecer que as crianças ciganas têm direito ao sonho, ao estudo, ao futuro. É romper com séculos de estigma e abrir as portas que sempre foram fechadas. Garantir e fortalecer cotas aos povos indígenas é reforçar a cidadania, a preservação da vida, a continuidade da cultura, é garantir que jovens indígenas caminham na universidade sem abandonar sua identidade, seu território, sua ancestralidade. E aí eu falo a partir do meu lugar como mulher negra que enfrentou a violência institucional na universidade brasileira. A instituição que deveria acolher a diversidade do Brasil é profundamente embranquecida, elitizada, construída sobre a ideia de que só o conhecimento europeu é legítimo. Povos ciganos, indígenas, negros, quilombolas sabem o que é lidar como corpo estranho dentro de espaços de saber. Mas também sabe que, quando entram, transformam. As cotas não garantem apenas acesso, garantem a possibilidade de reescrever um novo viver, de reescrever a universidade, de produzir outro modo de pensar, outro modo de existir no conhecimento. Garantem que nossas epistemologias, nossas histórias e nossos territórios estejam presentes, vivos e pulsando. E é por isso que estamos aqui hoje.
para afirmar que os direitos humanos no Brasil precisam ser plurais, precisam ser, sobretudo, étnico-raciais, precisam enfrentar o racismo, o etnocídio e as desigualdades que seguem produzindo exclusão. O Estado brasileiro precisa olhar para os povos ciganos, indígenas, negros, quilombolas, não como exceção, não como povos exóticos que estão na moda, né, mas não como um problema, mas como parte constitutiva deste país. E nós, movimentos sociais, sindicatos e universidade, precisamos fortalecer alianças, porque nenhuma luta coletiva se sustenta sem solidariedade. Que esse debate, que essas falas aqui hoje, sejam mais do que simbólico, que daqui saiam encaminhamentos reais, políticas afirmativas, proteção cultural, demarcação, reconhecimento territorial, inclusão educacional e ações concretas de combate ao preconceito. Ações concretas que indiquem política pública e, principalmente, indiquem a presença do povo cigano dizendo o que ele quer. Que a Assembleia Legislativa se comprometa com essa agenda de justiça e que nós sigamos juntos e juntas, porque o Brasil que queremos só é possível quando todas as diferenças foram vistas como potência e não como ameaça. Obrigada. Obrigada, professora Jaciara. Quero saber se Fatinha e Jupiara querem também fazer uma falinha aqui para a gente. Então, chega para frente. Pronto, Camila leva ali o microfone. Bom dia para todas e todes. Bom dia. Eu sou a Fátima Tolentino da Silva, estou aqui representando o deputado federal Helder Salomão e recebo aqui um abraço, né, do nosso deputado. Agradecer a Débora pelo reconhecimento, né, do nosso trabalho e pelo convite por estar aqui. E, assim, parabenizar a deputada Camila por conduzir essa sessão aqui. Né? A Edné aqui, nossa presidenta do Conselho, também faço parte do Conselho, e também estou aqui enquanto sociedade civil, enquanto pessoa, né, que há mais de 15 anos acompanho a comunidade cigana aqui no estado do Espírito Santo. E aí, vale lembrar que, quando a gente fala na população cigana, o deputado Helder federal, ele propôs um projeto de lei para a educação mesmo, para a comunidade cigana, né, desde o seu primeiro mandato quanto deputado. E pasmem vocês que foi reconhecido como projeto bizarro, né, numa revista nacional. E isso é para dizer que não podemos realmente botar a população cigana embaixo do tapete, igual ela vem sido tratada, né, ao longo de todos os séculos do nosso país, e reconhecer essa cultura tão valorosa, tão potente que tem no nosso estado, e essa invisibilidade que a população cigana ela vem atravessando, sim. E desde quando a gente tem esse contato com a comunidade cigana, que se tornou uma pauta nossa, né, nesse debate. E aí eu queria expressar aqui toda uma solidariedade à nossa comunidade cigana. Eu falo nossa porque eu tive a oportunidade de estar dentro dos acampamentos e de vivenciar, sabe, deputada, as extremas violências que eles sofrem. Né? E aí eu já sugiro uma audiência pública com eles mesmo, de encher o plenário aqui de população cigana para essa escuta. Né? A gente tem uma luta que a gente já trouxe para dentro do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que é que a Defesa Civil reconheça as comunidades ciganas, as barracas, como casa, principalmente nos momentos de tragédia, de ventania, de chuvas, que devasta as barracas e que eles não conseguem nem os benefícios do Estado para reparar suas perdas. E aí a gente não pode contar com os paliativos de lá, né? A gente é muito solícito, né?
o povo capixaba, aí leva roupa, leva comida, e não é isso. A gente precisa de política pública estruturante, sim, na educação, na saúde, principalmente no reconhecimento enquanto cultura. E aí, mesmo que a gente esteja enquanto nesses espaços de defesa, de luta, de construção, é preciso também trazer para o debate mais essas questões pertinentes às comunidades ciganas. E aí a gente, como diz a Débora, o Espírito Santo está sempre saindo, né, em primeiro lugar. A gente, na Serra, reconhecia mais de 8 acampamentos ciganos. Sonhávamos, junto com o cigano, construir a primeira vila cigana, onde tivesse toda uma estrutura de barraca, de educação, né, assistência, né, criar uns comitês intergovernamental, onde todas as políticas fossem integradas a cuidar da política pública da comunidade cigana. E a gente houve um retrocesso, né, onde a violência, onde o preconceito, o racismo fala muito mais alto e destrói todos um sonho. Mas com esse movimento aqui, com todo um trabalho que a gente reconhece que a Débora vem fazendo, a Nilceia, e a gente vê que é pouco, porque a gente não dá conta de uma política universal, só com o nosso querer, só com nossa tentativa de visibilidade que a gente vem dando. É um trabalho pequeno, mas a gente sabe que a gente pode muito mais. Pode muito mais, sim. E sem recurso, sem orçamento, nós não vamos muito longe. E a gente precisa de ter política estruturante, sim. A gente precisa de valorizar. E aí a gente coloca o mandato à disposição, a gente está aqui construindo ao longo dos tempos. É uma pauta que, assim, a universidade tem o meu carinho, tem a minha admiração. A professora Mariana Bonomo, a gente juntos construiu um trabalho muito belíssimo e que a gente pode estar recuperando, deputada. A Mariana Bonomo é uma professora da psicologia social e que tem um reconhecimento da comunidade cigana, de todo um trabalho, e a gente precisa, Jace, porque a gente já tem esse, né, de voltar a trazer a pauta, essa discussão para dentro da universidade. É preciso abrir, Edneia, um discurso para dentro do Estado de políticas públicas estruturante, um diálogo maior, porque a gente está nessa tentativa, mas a gente precisa de ser prioridade a pauta da comunidade cigana. E aí agradecer a Camila por ter me dado a fala, e essa fala, assim, eu remeto a toda a comunidade cigana, toda a história que a gente construiu, e esse reconhecimento às comunidades, principalmente de Fundão, Cariacica, que estavam em Serra e tiveram que migrar por conta também de falta de políticas públicas e de reconhecimento de toda uma cultura que acaba sendo invisibilizada, e que são os povos de potência, de garra, e que asseguram o povo e não largou, né? Tanto que sofrem e estão aí na invisibilidade. São pessoas que querem sim estar na universidade, precisam de oportunidade. Eu falo, dá uma oportunidade que o povo cigano vai mostrar o seu tamanho e sua potência. Gratidão. Muito obrigada, Fatinha. Agora a Jupiara, que também pediu. Depois a gente passa para a Débora para poder fechar. E já anotei algumas coisinhas aqui também. Boa tarde. Então, eu
eu sou Jupiara, né? Eu sou mestre de Notório Saber. E a minha referência é exatamente as bonecas, né? Entre outros. E quando a Débora veio, né, com esse pedido, eu pensei, demorei assim 2 horas para entender o que estava na cabeça dela, até entender o conceito. Eu falei assim, eu não posso invadir uma cultura que eu preciso entender o que você quer. E aí, mas na hora eu sabia, quando ela veio com o pedido, que era algo para me fazer. Ela falou assim, eu sonhei com você. Eu falei, gente, tem algo que eu vou ter que trazer à existência, que está no coração dela. Então, assim, as primeiras bonecas foram entregues em junho. Então, de junho para cá, houve uma reviravolta, assim. Aí, quando vem um pedido na Netflix, é tipo assim, chegou em Hollywood, gente, é uma coisa assim, fora do padrão, mas não como chegou. Porque foram pesquisar e eles estão pesquisando no mundo inteiro e achou essa. Então, é a coisa certa, no lugar certo. E no dia da entrega foi exatamente isso. Foi um alvoroço. Foi, gente, aconteceu algo que a gente não está entendendo, mas que é muito forte. Então, assim, fazer parte desse projeto junto com a Débora é muito importante para mim. Porque eu não estou indo para um acampamento, a gente não está indo para apenas... Não que é extremamente importante a infância que está sendo nos roubada, que foi roubada com todos os povos. É muito importante a infância, mas está lá ensinando elas a costurar, aprimorando esse direito ao acesso à cultura, a esse momento cultural, uma valorização cultural, isso é de extrema importância. O respeito vai vir a partir do momento desse conhecimento. E o que a gente está fazendo é isso, é conhecer algo que está muito perto da gente. Então, eu fico muito feliz por esse momento, por estar aqui, por estar somando e fazer parte disso tudo. Muito obrigada. Um recadinho da líder cigana que nós mencionamos, a Nilceia. Ela acabou de me mandar uma mensagem. Ela está de licença médica e a representante dela não pôde vir, porque a Nilceia desloca frequentemente aqui para Vitória, mas ela está de licença médica e ela pediu aí que eu justificasse a ausência dela. Tá? Deputada, estou justificando aqui, porque, só para a gente entender, como a gente só tem uma associação no Espírito Santo, entre os irmãos ciganos, os parentes ciganos, o que acontece? Quem tem mais condição representa, faz a representação, porque isso tem custo. Né? É gasolina, é deslocamento, é alimentação. Então, às vezes a gente pensa assim, vamos lotar aqui, mas não é tão fácil assim. A mobilidade ela envolve custos. Um exemplo, nós convidamos essa comunidade que nós apresentamos aqui para dar visibilidade, eles não puderam vir, eles não têm condições de vir. Então, assim, pensar também numa forma de mobilização. Eu queria trazer uma sugestão final, Camila, para quando a gente fizesse a discussão das comunidades ciganas, a gente tivesse o perfeito entendimento. Eu acho que fica bem didático explicando. Povo negro, existe o povo negro e existe o povo quilombola. Sim. Ok? Povo cigano, povos ciganos, né? Desculpa, vou corrigindo, povos negros, e existe o povo quilombola, que são povos tradicionais. Quando a gente fala de povos ciganos, eu acho que não ficou nítido, existe povos ciganos. A maioria no Brasil ela é sedentária, ela não mora em barracas. Barracas é uma minoria de um grupo chamado Calon. Então, quando a gente fala de povos ciganos, nós estamos falando de mestiços, sedentários e tradicionais. Se não, imagine, povos negros, é só o quilombola que é negro? Não, tem um negro periférico, um negro universitário, a mulher, casamentos interraciais. Nós temos um mix aí quando falamos de povos negros. Povos ciganos é a mesma coisa. Povos ciganos não é só o de barraca. Ele não é. O povo de Abarraca, que é o Calon, é uma etnia dentro dessas 15 raios aí dessa bandeira. Então, quem é descendente, seja por via materna ou paterna, é considerado meio cigano. Certo? Então, a gente, assim como os pardos são inclusos dentro das etnias negras, né, pardos e pretos,
Os ciganos acontecem a mesma coisa. Um exemplo, teve uma cineasta em Portugal que ganhou o prêmio Urso de Berlim. Ela é uma meia cigana. Toda a comunidade cigana vibrou com ela, mesmo ela sendo uma meia cigana. Ou seja, só a mãe dela é cigana, o pai não é. Tá bom? Então, acho que a minha sugestão é, quando a gente fizesse esse debate, a gente pudesse separar também as questões das comunidades tradicionais ciganas, porque senão fica parecendo que é uma coisa só e não é. Para mim tinha ficado nítido. Uma coisa importante, né, com base até nisso que Débora falou e você também trouxe, professora Jaciara, esse é um primeiro espaço de debate que eu já considero excelente, porque quando a Débora me provocou, né, no sentido positivo, deputada, precisamos levar a discussão, eu falei, ótimo, a gente vai abrir esse debate na nossa comissão. E vejam, eu estou há 3 anos à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, né, praticamente. É a primeira vez que a gente está trazendo esse tema para discussão aqui. Então, esse tema chega aqui a partir dessa provocação da Débora. E eu já entendi que é o primeiro espaço, o que não exclui a gente pensar em ações para o próximo ano, que, inclusive, pode ser uma audiência pública, nesse formato que a gente pense as estratégias de mobilização, enfim, a gente pode avaliar enquanto equipe, embora a gente já tenha anotado algumas coisinhas aqui para a gente poder pensar em encaminhamentos. Tá bom? Nós vamos precisar encerrar a reunião, porque já está chegando o pessoal, provavelmente, para a próxima, que também deve acontecer aqui nesse auditório. Então, desde já, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, enfim, por todas as explicações bastante cuidadosas e detalhadas, também pelos pedidos e recomendações que já foram registrados aqui pela nossa equipe. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será extraordinária, na forma de audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura e Comunicação Social, que discutirá a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e urbanístico do antigo Hospital Colônia Pedro Fontes, localizado em Cariacica, a realizar-se no dia 9 de dezembro, às 13h30, no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis. Ótimo. Vamos continuar com a... Vamos.